E agora vamos falar do outro tipo de corcunda, que eu vou até anotar aqui para você aprender o nome. A gente pode chamar de corcunda mista, mas é uma corcunda que tem a bossa, que não é nova, é a bossa de Bison, e também não é o Bison do Street Fighter, só para quem tem referência. E esse tipo de corcunda é aquela corcunda que é mista, que ela começa, tem a curva da cervical, ela faz uma curva enorme aqui no começo, vem reta, faz uma outra curva embaixo e volta para a coluna lombar. Aqui é a cabecinha da pessoa. Ó, e consegui fazer sem parecer o Predador. Aqui apareceu agora o Avatar. Então a gente pode ver, ó, que essa corcunda ela é mista, a gente pode chamar ela de mista, porque ela não é uma curva só. Ela tem uma curva em C, como se fosse uma hipercifose, tem uma parte reta ou até uma inversão de curva, tá certo? Vou fazer assim, ó, pontilhado. E depois tem outra parte, uma curva aumentada, uma hipercifose, tá? É como se fosse, na verdade, 2 ou 3 curvas, onde deveria existir uma só. E o que mais incomoda as pessoas é essa curva aqui de cima, que essa curva aqui é que é chamada bossa de Bison. Só explicando para a gente entender do que a gente está falando, tá bom? Lembrando que esse tipo de corcunda ele é genético, é de família geralmente, e que, infelizmente, a atividade física, essa corcunda ela tende a piorar ao longo do tempo, tá? A atividade física não tem um impacto muito grande nesse tipo de corcunda. Mas atividades, tratamentos que envolvam postura, como RPG, como método Bosquet, como Pilates mesmo, geralmente tem um impacto, tem uma melhora, apresentam uma melhora nesse tipo de corcunda. Quanto mais jovem começar esse tipo de tratamento, melhor, tá bom? E agora eu vou te mostrar também uma sequência onde você pode frear a evolução desse tipo de corcunda e diminuir também as dores que você sente por conta dela. Não é que as tuas costas doam, a dor na lombar não é causada por esse tipo de corcunda, mas quem tem esse tipo de corcunda, geralmente a região da bossa de Bison é dolorida, tá bom? Também vão ser 3 exercícios. O primeiro exercício, a gente vai ganhar esse movimento de extensão, mas olha, como o meio da coluna torácica ela é reta, ou então tem até uma inversão, a gente vai focar o esforço nessa parte de baixo. Eu vou já te explicar direitinho como é que a gente faz isso. Então a gente vai começar deitado, esse primeiro exercício da sequência. A mesma almofada ou a toalha enrolada, você vai colocar nas costas, só que agora, em vez de na altura do peito, você vai colocar entre o umbigo e as costelas, tá certo? Na altura do estômago. Colocou aqui atrás, ou gira, ou então senta e coloca mais ou menos nessa altura. Você vai ficar nessa posição durante 3 minutos. Lembrando que a respiração é muito lenta, bem demorada. Puxou o ar de forma bem demorada, sem pressa. Solta o ar de forma bem demorada e sem pressa. Até onde ficar confortável, até onde você conseguir. No segundo exercício, a gente vai trabalhar a relação de toda a parte da coluna torácica, ou seja, desses 3 tipos de curva que estão aqui, com os braços, as pernas e o pescoço, a coluna cervical, tá bom? A gente vai trabalhar a relação da coluna torácica com essas 3 regiões. E para fazer a integração da coluna torácica com o restante, com a cabeça, com os braços, com o restante do corpo, a gente vai usar o mesmo travesseiro, mesma almofada ou a toalha enrolada que a gente usou. Só que agora a gente vai colocar ao longo da coluna torácica, tá? O topo dele tem que ficar na altura que começa o pescoço. Então você vai levantar, colocar o rolinho aqui, ó, até o topo dele tá exatamente na bossa de Bison, naquela corcunda mais de cima, e você vai deitar sobre esse travesseiro, sobre esse
rolinho de toalha. Tenta deixar ele bem centralizado. A primeira coisa, a primeira parte do segundo exercício dessa sequência é a cabeça, onde você vai mexer dizendo que sim. Alexandre, eu não consigo, minha cabeça fica pendurada. Coloca um travesseirozinho leve para levantar um pouco a cabeça e aí você faz esse movimento dizendo que sim 10 vezes. A segunda parte desse exercício, você vai usar o movimento dos braços, tá certo? Você vai fazer um Y com os braços, vai fazer um T, eu não consigo por causa da parede aqui, mas os braços ficariam esticados, e depois fazer um W. 2 segundos em cada posição. Y, T, W. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Foi a primeira vez. A segunda. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E faz isso 10 vezes. E a terceira parte desse segundo exercício, a gente vai trabalhar a relação da coluna torácica com as pernas. Então, deixa os braços esticados para cima e você vai, estica uma perna, volta, estica a outra e volta. Você vai fazer isso 10 vezes com cada perna. Esticou a direita e voltou, esticou a esquerda e voltou, é 1. Então, você vai fazer 10 vezes, lembrando de manter a respiração lenta, relaxada e bem demorada. E no terceiro exercício a gente também vai trabalhar aquele pontozinho de acúmulo de tensão que é aqui a base do crânio. Vamos lá? Então novamente você vai encostar na parede. Nesse tipo de corcunda é importante você prestar atenção o meio da tua coluna torácica, tá? Não é para você tirar, estufar muito o peito, então tenta deixar a coluna inteira em contato com a parede. Encostou a cabeça e faz o movimento dizendo que sim, sem descolar a cabeça da parede, escuta o do cabelo contra a parede durante 30 segundos. Até onde ficar confortável, até onde você conseguir, tá? 30 segundos é mais que suficiente. E só fazendo um lembrete aqui, esses exercícios você deve fazer todos os dias. O que você vai sentir é, primeiro, se você tem alguma dor realmente em decorrência da corcunda, como é o caso da bossa de bison, ela vai desaparecer como mágica. Já no primeiro dia você já vai sentir a diferença. A evolução dessa corcunda, ou até a diminuição, né, você parar de piorar ao longo do tempo, ou até diminuir um pouquinho, que é uma possibilidade, você já vai sentir ao longo dos primeiros dias. Na primeira semana você já vai começar a perceber mais facilidade para se movimentar e vai olhar no espelho e vai ver que essa corcunda ela já está como se fosse mais mole, mais maleável.